Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre autorização de residência e legalização? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, se ainda ficar alguma dúvida, mandem as perguntas de vocês no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, @poisguria, facinho de achar. Mandem as dúvidas lá por direct, que é mais fácil de eu responder vocês do que pelos comentários, tá? Porque tem muitos comentários todo dia, eu não dou conta de responder todo mundo, beleza? Bom, gente, eu vim aqui para falar para vocês sobre a nossa experiência em relação à autorização de residência, mais especificamente sobre a manifestação de interesse, porque existe um passo a passo a ser seguido até que a gente consiga a autorização de residência. Então, eu vou falar para vocês o que nós fizemos para solicitar a residência, qual foi o passo a passo e talvez dar uma clareada aí para vocês em como fazer isso, tá, gente? As primeiras coisas que eu digo para vocês é que precisa ter todos esses documentos que eu vou passar para vocês para a gente poder conseguir dar entrada na tua manifestação de interesse, porque são vários passos e o primeiro é você pedir ao CEF, dizer a eles que você tem a intenção de ficar trabalhando em Portugal, para eles poderem liberar a tua autorização de residência. Então, você tem o primeiro passo, que é conseguir todos os documentos. O segundo passo, que é fazer a sua manifestação de interesse. O terceiro passo, que é aguardar a recepção dessa manifestação de interesse por parte do CEF. Quando eles receberem e falarem para você, ok, podemos liberar a tua autorização, você vai ter que ter muita paciência para conseguir um posto de atendimento em Portugal para que você possa ir. Todos os vídeos já tenho falado para vocês que a quantidade de imigrantes tem aumentado cada dia mais, portanto, os órgãos públicos não têm capacidade para atender todos dentro do prazo. Bom, gente, eu não vou entrar no assunto de outros tipos de artigos, porque existem vários tipos de artigos que você pode, no CEF, solicitar a tua autorização de residência. Porém, eu vou focar no que nós demos entrada, que é o artigo 89, que é o artigo referente a quem entra em Portugal e quer dar início às suas atividades profissionais como empreendedor, no caso, o famoso recibo verde, tá, pessoal? Muita gente, quando eu cheguei aqui, falou que não dava para dar entrada com recibos verdes, que não legalizava dessa forma. Porém, quando eu entrei aqui, eu não gosto de ir no Disque, gente. Eu não gosto de ir nos tá na internet é verdade. Eu fui até um posto de atendimento do CEF para eu me informar. E essa é uma dica que eu dou para vocês, que tudo que vocês forem fazer, gente, tudo, se informem nos órgãos responsáveis, porque tem fundamento a informação. E ainda assim existem algumas contradições na lei, que a gente vê direto, mas sempre tem um escapezinho. Então, tudo que você tiver de dúvida, de informação, principalmente referente à documentação, vão aos sites que têm fundamento, sites do próprio governo, site do CEF, tá bom? Não vão em grupo do WhatsApp, Facebook falou assim, no grupo tal me falaram que é assado. Pode até ser que seja verdade, mas primeiro confirma lá no site do CEF, tá? Pessoal, ainda tem um órgão que nos dá muito suporte aqui, se você precisar, é o CNAIM. Eu não sei se fala assim ou é SENAIM, é o Centro Nacional de Ajuda ao Imigrante. Esse tipo de posto, ele dá todo o suporte. Por exemplo, se você é uma mãe e não sabe como fazer para matricular seus filhos, se você quer dar autorização, dar entrada na autorização de residência, não sabe por onde começar, se você tem um problema de documentos que não consegue resolver, tá no Brasil, vão até esse CNAI ou SENAI, que tem muito feedback de gente que conseguiu ajuda através do posto do CNAI. Então, aqui em Lisboa tem um posto de atendimento do CNAI, é em Lisboa mesmo, e tem um posto do CEF junto. Então, uma coisa ajuda a outra, tá? Se vocês tiverem tempo, o horário de atendimento é das 8h30 às 3h30 e fica na Rua Álvaro Coutinho, número 14, Lisboa. Tem o telefone também, eu vou deixar na descrição aí do vídeo para vocês, tá? Pois bem, gente, voltando então ao assunto da nossa manifestação de interesse. Qual foi o tipo de manifestação que nós fizemos e como nós fizemos? Eu e o Júnior demos entrada na manifestação de interesse pelo artigo 89, que é o artigo referente a recibos verdes.
Então vamos lá, gente. O passaporte é outro documento de viagem válido. Não sei qual seria o outro documento aqui de viagem, mas enfim. Passaporte. Todo mundo tem que ter o passaporte, até porque ele é o teu documento de identificação aqui até você conseguir a tua autorização de residência, tá, gente? Tem que ter o passaporte, não tem outra possibilidade. Comprovativo de entrada regular no território português. Lembram que eu falei para vocês que se vocês vierem com um voo de escala, Paris, Madrid, Barcelona, seja por onde for, e vocês não entraram por Portugal, vocês têm 3 dias úteis para poder comunicar o CEF, tá, pessoal? Não esqueçam disso, senão depois é mais uma dor de cabeça para você regularizar essa parte, tá? Então, o comprovativo de entrada é o carimbo no seu passaporte. Se tá tudo certo, seu teu carimbo tá bem legível, você não vai ter problema. Depois, quando você for dar a entrada na tua manifestação de interesse, você vai precisar tirar uma fotinha ali, escanear, digitalizar o teu passaporte para poder mandar para o CEF, tá? Comprovativos de meio de subsistência. Nada mais é do que você estar recebendo seu dinheirinho aqui em Portugal e falar para o CEF que você consegue se manter. Então, os teus recibos verdes, teu contrato de trabalho, outras entradas de dinheiro que você tenha, você vai apresentar nessa opção comprovativo de meio de subsistência, tá? Registro criminal do país de origem, ou seja, você tem que ir na embaixada ou no consulado, não sei. Deixa eu ver. É isso mesmo, gente, é no consulado, tá? Certificado de registro criminal do país em que resida há mais de um ano, quando não seja Portugal. Não é o caso, né? Mas eles tiram da mesma forma o registro criminal aqui. Autorização para consulta do registro criminal português pelo CEF. Então, é só uma autorização que o CEF vai consultar os seus dados. Documento comprovativo de que dispõe de alojamento. Gente, isso nada mais é do que você provar para o CEF que você tem onde morar. Então, no caso aqui, eu não tinha o contrato de arrendamento ainda na época, eu fui até a junta de freguesia e pedi um comprovativo de morada. Peguei 2 pessoas que moram na mesma região, votam na mesma região, precisa ser dessa forma, e eles assinaram para mim, e eu fui até a junta de freguesia, entreguei, paguei 10 euros, e peguei o meu comprovativo de morada. Então, não necessariamente você precisa ter um contrato de arrendamento, mas você precisa comprovar de que você mora naquele lugar que você está dizendo que mora para o CEF, tá? Comprovativo de inscrição em situação regularizada perante a Segurança Social. Gente, a Segurança Social você consegue ou através do contrato de trabalho ou você dá entrada e aguarda o prazo para que seja atribuído o número. Comprovativo de inscrição na administração fiscal nada mais é do que o NIF, que é o primeiro documento que provavelmente você vai ter. Documento comprovativo de ter constituído sociedade nos termos da lei, declarado o início de atividade junto à administração fiscal e à segurança social como pessoa singular. Resumindo, abrir as atividades, porque eu estou dando a entrada no artigo 89, então eu tenho que dar a entrada como uma empreendedora, como uma prestadora de serviço, certo? Então eu preciso ter as minhas atividades abertas aqui. Contrato de prestação de serviços para o exercício da profissão liberal e declaração da ordem profissional, comprovando a respectiva inscrição, quando aplicável. Contrato de prestação de serviço, gente, é diferente do contrato de trabalho, porque são 2 tipos de trabalhadores diferentes. O de prestação de serviços é o que eu tenho, é com a empresa que me contratou. Eu presto um serviço para eles e eles prestam um serviço para o Ministério da Saúde aqui. Então, não sou contratada do Estado, obviamente, sou contratada da Pressais, que é a empresa que me contratou, porém, eu não sou uma trabalhadora com contrato, eu sou uma prestadora de serviços com contrato. Entenderam a diferença? E o último caso, se você está vindo como um profissional liberal, realmente, de fato, por exemplo, um dentista, um médico, um advogado, você vai no último item ali, que é a habilitação para o exercício da atividade profissional independente quando aplicável. Se você é uma enfermeira, se você é um advogado, você precisa ter uma liberação, uma habilitação da ordem, né, no caso da ordem dos enfermeiros, da ordem dos advogados, da ordem dos médicos, seja como for, para poder dar entrada no teu pedido de autorização de residência. Gente, eu falei rapidinho sobre os documentos porque eu quero explicar para vocês uma coisa. Nós contratamos um serviço de consultoria e um advogado para nos auxiliarmos na questão da legalização. Por quê? Nós teríamos que faltar ao trabalho alguns dias, não seriam poucos, para correr atrás dessa papelada aqui. Como nós somos profissionais que prestamos serviço, gente, um dia de trabalho nosso
é muito dinheiro que a gente perde, entendeu? Se eu deixar de ir. E seriam vários dias. Nós colocamos aí na ponta do lápis, mais ou menos, que nós precisaríamos faltar 4 vezes, cada um de nós, para ir correr atrás dessas coisas. Porque ainda não tinha atividade aberta, não tinha várias outras coisas, nós só tínhamos o NIF. Quando nós colocamos isso na ponta do lápis, faltou 20 euros para ser o preço do que o advogado e a consultoria cobravam para poder fazer isso para nós. Então, eu comecei a pensar e falei, bom, tem mais o transporte, tem mais a comida, que você vai ficar um dia fora, você vai comer fora. Eu coloquei na ponta do lápis e pensei comigo. O Júnior trabalha, ele sai de casa às 7h30, chega às 9h30 da noite. Eu saio às 6h30, chego às 7h30, 8 horas. Como é que a gente ia fazer isso, gente? Não tinha condição. Tinha condição até, mas se eu faltasse o trabalho. Então, eu pensei, eu sou uma pessoa super prática e eu não gosto de mentir também. Sim, nós entramos aqui como turistas. Sim, nós tivemos um tempo para poder correr atrás das coisas e as coisas aqui não foram tão rápidas como nós esperávamos que fosse. E enquanto isso, o tempo estava correndo e o dinheiro estava acabando. Então, nossa prioridade sempre foi a autorização de residência. E eu não gosto de fazer nada de maracutaia, eu não gosto de fazer o jeitinho brasileiro, às vezes é bom em determinadas situações, mas não mexendo com documento, sem burla, sem passar perna, sem tirar a vez de alguém que de repente está esperando. Então eu ouvi muitas coisas, inclusive me ofereceram vagas no CEF, gente, quando eu cheguei aqui, que foi, não sei se quem estava por aqui soube disso, mas caiu aí uma quadrilha que vendia vagas no CEF, tá? Então, para ver, né, pessoal, como não é só no Brasil que a gente tem esse tipo de coisa, tem em todo lugar que você vai no mundo. E as pessoas que compraram o serviço caíram juntas, porque, né, não tinha autorização de residência e tiveram que vazar. Não sei se é verdade que foram deportadas ou não, porque até onde eu acompanhei das notícias foi isso, que caiu todo mundo, pessoas que estavam com a autorização de residência na mão, tiveram a autorização negada. Então, eu não gosto mesmo, de verdade, de fazer as coisas na maracutaia, gente. O que eu fiz? Eu comecei a conversar com pessoas que tinham feito através de consultoria, advogado, entrei em contato com essas pessoas e falei, olha, você fez algum trabalho com o Dr. Fulano? Você fez algum serviço com a tal consultoria? E eu tive, assim, algumas pessoas que me falaram mal de algumas consultorias e advogados, outros advogados que me deram certeza da autorização de residência estar na minha mão em 3 meses. Gente, que feio isso. Porque eu acho, assim, um desrespeito muito grande com quem tá esperando, entendeu? Não é certo. Alguém que tá, um pai de família que tá esperando a autorização de residência para poder, de repente, dirigir, para poder ter um trampo melhor, alguma coisa. Aí eu chego, semana passada, pago 1.000 euros e tenho a minha autorização de residência, gente. Não é certo isso. É uma coisa que não cabe em mim fazer desse jeito, entendeu? Então, eu não gosto. Fui atrás das pessoas. O advogado que eu peguei tinha ótimas referências, me cobrou um preço justo pelo trampo que ele ia fazer, a correria que ele teve que fazer, porque daí o Júnior também não tinha as atividades abertas, eu só que tinha. Então, a gente pegou, colocou tudo dentro de um pacote e falou, doutor, o que precisa aqui, ó, para eu e o Júnior darmos a entrada na manifestação de interesse e para a gente fazer da forma correta. O doutor falou, é isso, 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 eu já tinha pego a consultoria para poder abrir as minhas atividades, então eu tinha as atividades abertas e o NIF só. Dali para frente foi tudo com a consultoria e o doutor, o advogado. Eu não vou falar o nome dele, gente, porque acho que esse tipo de serviço é uma coisa muito pessoal também, mas se vocês quiserem que eu indique o advogado que me ajudou, vocês mandem um direct lá no Instagram que eu passo o contato dele, tá? Porque também não vou falar preço, pode ser que ele tenha um preço diferenciado para determinados serviços, enfim, eu achei justo o que ele me cobrou. Nós dois estamos com a manifestação de interesse na mão, aguardando os prazos do CEF, tá? O que mais que eu quero falar em relação à autorização de residência? Gente, é um caminho dolorido para você conseguir, porque não é nem tanto a questão dos documentos, tá, gente? A questão é a demora. Para você ter uma ideia, agora, hoje, dia 30/11, estão sendo aceitas as manifestações de abril, começo de abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro.
Então, gente, mais ou menos a autorização de residência para ser aceita pelo CEF está demorando em torno de 7 meses. É muito tempo, sim, porque às vezes você precisa viajar, às vezes você tem uma oportunidade de emprego muito boa que você não pode, né, porque você ainda não tem. Eu mesma, gente, eu recebo toda semana ligação das empresas que eu mando currículo e me oferecendo vagas boas até. E a primeira coisa que eles me perguntam é: Senhora Ana, vejo que a senhora não é portuguesa, a senhora é brasileira. Tem autorização de residência? Aí é aquele momento, gente, que com muito pesar eu falo: não tenho ainda. Enfim, eu agradeço muito a oportunidade, né, gente? Vou anotando o número das empresas que me ligam e quando eu tiver autorização, porque eu ainda tô aí, como a maioria da galera, aguardando o prazo. Gente, não é fácil, mas vai sair. O dia que sair, vai ser um vídeo que eu vou chorar demais aqui, porque só Deus sabe, né, o que a gente passa para esperar essa bendita autorização de residência. Gente, eu entendo se você acha de que você tinha tempo para poder ir, ou se você tinha um jeitinho de ir sem pagar advogado, sem pagar consultoria, ótimo, a maioria das pessoas fazem assim. Só que eu não podia mesmo, gente. Então, eu consegui dar a entrada na minha manifestação de interesse com a ajuda de um advogado e com uma consultoria. Eles correram atrás de tudo que precisou, nós fizemos as procurações, eu e o Júnior, e graças a Deus estamos os dois com a MI. Quando vocês ouvirem esses termos, MI, AR, quer dizer manifestação de interesse, AR, autorização de residência. Então, agora, quais são os próximos passos? Aguardar o CEF receber. A minha autorização entrou primeiro porque eu tava tudo certinho com os documentos. O Júnior teve um problema no número da segurança social dele, ou seja, ele perdeu uns 2, 3 meses de prazo, porque eles atribuíram 2 números para ele e bem no fim o doutor teve que ir lá resolver, ver qual dos 2 números, e nisso, gente, que não era nem culpa nossa, nem culpa do advogado, nem culpa de ninguém, somente da segurança social, foram 2 meses. Se demora 1 mês praticamente para eles te darem o número, imagine quando o número está errado. Então contem, tenham sempre uma gordurinha ali para queimar, tá, gente? Pode ser que dê alguma zica, alguma zebra nos teus documentos. Não contem com prazos apertados, não marquem viagens, não diga para quem está te contratando que daqui tantos meses você vai ter a autorização de residência, porque não é bem assim que funciona, tá, gente? Portanto, é o passo mais importante para nós imigrantes aqui, sim, mas tem que ter muita resiliência, muita paciência, gente, muita sabedoria. As coisas são tão diferentes do Brasil aqui e ao mesmo tempo tão iguais em outras coisas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, gente. E se vocês tiverem dúvida, eu vou tentar fazer um vídeo. Primeiro eu vou estudar melhor sobre autorização de residência com contrato de trabalho. Pelo que eu já pesquisei superficialmente, é exatamente a mesma coisa do que a entrada, do que a tua solicitação pelo artigo 89. Só que ao invés de ser 89 é 88 e ao invés de você colocar o contrato de prestação de serviço, você vai colocar o contrato de trabalho. E pode ser que a empresa dê entrada para você na segurança social de uma forma mais rápida. Não sei também. Para mim demorou 15 dias porque eu liguei todos os dias na segurança social vendo se o meu número já estava atribuído. Tem um jeito, gente? Tem, mas eu não é gambiarra, é chuncho. Não fiz dessa forma, não gosto, tá bom? Fiz da forma certinha, fui lá na segurança social, dei entrada, guardei, todo dia fiquei ligando quando eu já tinha o número. Passei ao advogado, na verdade ele mesmo estava monitorando isso, mas como eu sou muito ansiosa, eu ficava todo dia ali. E ele não tinha visto, peguei e falei: doutor, já tenho o número da minha segurança social. Então foi assim, gente. Desculpem se o vídeo ficou muito longo, é porque como é um assunto bem chatinho, né? Tudo que tá envolvendo documento é mais chatinho. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, aqui no @poisguria. Gente, esperem o próximo vídeo, é sério.
Eu vou para Nazaré gravar as ondas gigantes. Nós estamos na temporada no Circuito Mundial de Surf e eu vou amanhã vou levar o Júnior de cinegrafista. Vocês vão conhecer ele, gente, finalmente. E nós vamos para Nazaré amanhã porque tem alerta de grandes ondas. Nós vamos para lá amanhã para filmar para vocês, tá bom? Vamos fazer o possível para ser um vídeo incrível, porque é um lugar que eu sempre quis conhecer. Então, fica chamadinho aí, eu conto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Gente, ó, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.